E hoje eu vou te mostrar 4 formas diferentes de criar um componente no React. Fala galera, seja bem-vindo ao canal. Você já sabe que para criar um componente no React é preciso criar uma função. Então eu vou te mostrar 4 formas de criar uma função e consequentemente um componente. Então vamos aqui para a tela do projeto. Então eu já criei o meu projeto, eu vou jogar ele aqui para o Visual Studio Code e logo em seguida também eu já vou estar startando o nosso projeto e colocar na mesma tela para ficar mais fácil para você visualizar aí a explicação. Então vamos lá, primeira coisa, vamos vir aqui no nosso index, quem que ele está chamando? O nosso app, então a gente vai lá para o nosso app e eu já vou apagar tudo isso para mim te mostrar do zero as 4 maneiras de criar uma função e formar o nosso componente. Como você já sabe, nós precisamos importar o nosso React, então já vamos importar ele aqui. A primeira forma que você pode criar o seu componente é através de funções. Então vamos lá, essa função você vai digitar function e o nome do seu componente, que no caso o nosso componente chama app. Em seguida a gente dá o retorno dessa nossa função, um retorno de um componente que a gente quer mostrar, no caso a gente vai mostrar uma div. E aqui eu vou colocar um teste só para a gente observar. E aqui no final, lembrando que quando a gente cria um componente, a gente tem que exportar esse componente, né? Então vamos já dar aqui um export default. Então, essa daqui é a primeira forma que a gente tem para criar um componente. A gente cria uma função, como a gente já fez nas aulas. Dentro dessa função a gente dá um retorno numa div e dentro dessa div vai estar todo o nosso projeto, tá bom? Então, essa é a primeira forma que você já conhece. Agora vamos ver a segunda forma de criar a mesma coisa utilizando uma escrita diferente. Então, eu vou comentar aqui e vou escrever de novo uma outra função diferente. A segunda forma, que também é bastante utilizado, é utilizando funções anônimas, ou seja, a gente cria uma variável e dentro dessa variável a gente retorna o nosso componente. Simples assim, por exemplo, a gente pode criar uma variável constante e ela vai receber uma função anônima e dentro dessa função anônima a gente dá um retorno também numa div para estar exibindo o nosso componente. Então se eu salvar aqui e colocar aqui um teste2, pronto. Então uma segunda maneira de você criar um componente é utilizando constantes, beleza? Então vamos agora para a nossa terceira forma de criar um componente. A terceira forma de criar um componente é fazendo também a mesma coisa do anterior aqui, criando uma constante app. Porém a gente pode dar um retorno total em uma linha. Por exemplo, a gente pode dar aqui um constante app, igual a gente fez ali em cima. Vamos criar uma função anônima e ao invés de a gente abrir a chave e retornar aqui um retorno com a nossa div, não, a gente já pode vir aqui e retornar a nossa div diretamente na aplicação. Então eu vou colocar aqui para a gente testar. Aqui faltou um igual, tá? A gente tem que colocar aqui ó, igual, beleza? Pronto. Então a gente conseguiu retornar o nosso componente em uma única linha, beleza? Então já vou comentar e vamos para a quarta e última forma que a gente pode fazer para criar um componente aqui no React. A quarta forma de você criar um componente é o método de classe, onde a gente utiliza uma escrita aqui que veio desde o início do React, tá? Que é utilizando classe. E como que a gente faz isso? Basta a gente digitar class, o nome do nosso componente que vai ser app. Aí a gente vai ter que escrever aqui um extends, porque a gente vai ter que estender essa nossa classe. E a gente vai estender para quem? Ao nosso React que a gente está trabalhando. Então a gente vai escrever aqui ó, React.component, porque a gente quer criar um component. Então quando a gente faz isso, a gente abre aqui a nossa classe e dentro dela vai estar o nosso componente. Só que aqui a gente também não vai dar um retorno. Quando a gente utiliza classe, a gente tem que colocar aqui uma função que vai fazer esse retorno. E o nome dessa função principal que faz isso se chama render. Então a gente digita aqui ó, render. E dentro dela a gente retorna o nosso elemento, que no caso será a nossa div. Então a gente pode dar aqui um retorno, podemos abrir aqui também e colocar a nossa div aqui dentro. E pronto, esta é a quarta forma de você poder criar um componente no React, tá? Você pode utilizar qualquer uma dessas formas para criar o seu projeto, tá? Mas as mais utilizadas normalmente são essa daqui. Essa é a primeira forma mais utilizada nos projetos que você vai ver por aí. Ou dessa segunda forma, que é utilizando funções anônimas, beleza? Então, galera, a aula de hoje era isso. E até o próximo vídeo. Valeu!